Hoje encontramos nas igrejas esta pregação do sucesso, da reivindicação dos nossos direitos. Deus tem que nos abençoar com riquezas materiais. Exigimos e nos apossamos do que é nosso por direito. E isto agora vale também para as igrejas. Querem ser empresas bem-sucedidas segundo o padrão do mundo. A busca do sucesso, sancionado por uma falsa fachada de sacralidade. Mefistófeles promete de novo a felicidade a Fausto, em troca de sua alma. Vender-se ao espírito mercadológico do nosso tempo, onde impera o maquiavelismo, é vender a alma da igreja, abandonando princípios e valores que para um cristão deveriam ser inegociáveis. É normal nós nos enganarmos na vida. Quem é que já não se enganou? E nós nos enganamos na teologia também. Muitas vezes nós cometemos equívocos. E as igrejas cometeram equívocos. A igreja de Cristo cometeu muitos equívocos e alguns deles estão descritos na Bíblia. Como, por exemplo, em Atos 6 e em Atos 15. E as igrejas ainda cometem erro. Olhando o quadro geral dos equívocos dos evangelhos, eu me pergunto, como esses que agora foram descritos, qual é a causa por trás disso? Eu acho que podemos dizer que é este triunfalismo de nós acharmos que temos que ser vitoriosos, triunfantes, que temos que ser sucesso. Contra isso, eu proponho uma teologia da precariedade. O triunfalismo é a crença equivocada de que por sermos crentes em Cristo, devemos ser vitoriosos em tudo, jamais experimentando fracassos ou reconhecendo fraquezas físicas, morais, intelectuais ou espirituais. Eu me lembro, por exemplo, de um pastor de uma igreja que entrou no hospital com um nome falso, para que sua congregação não soubesse que ele estava com problemas de saúde graves. Falta ao triunfalista o sentimento trágico da vida, um reconhecimento das nossas limitações. É uma arrogância evangélica, o triunfalismo, e surge das certezas inamovíveis dos teólogos até as irreverentes demandas para com Deus. Já uma teologia da precariedade foca na nossa condição precária, inclusive espiritual. Nossa precária condição espiritual, intelectual, moral, na compreensão de que nós não somos chamados por Deus para sermos anjos, mas para sermos humanos, que andam humildes diante de Deus, sabedores dos nossos limites e bondosos para com os outros nos seus limites. O contraste começa na oração. O cerne da piedade precária é uma vida de oração fragilizada, modelada pelo livro dos Salmos, em que se busca comunhão e intimidade com Deus, por meio da gratidão, da autoexpressão, inclusive das nossas frustrações, da confissão, da sujeição. Em oposição a isso, as infindáveis petições típicas da oração triunfalista, que almeja vitórias terrenas e vê na oração uma espécie de solução mágica. A petição precária pede sabedoria e espiritualidade para lidar com os problemas e sofrimentos, que são encarados como parte da vida, algo normal. Prefere rogar com Cristo, faça-se a tua vontade, Senhor. Ser cristão, meus irmãos, eu acredito, não garante a vitória em qualquer faceta da vida, da saúde às finanças, das ideias teológicas ao ministério pastoral. Dizem por aí que não demandá-las de Deus é falta de fé. Mas será que não sabem que a Bíblia diz que tudo isso é vaidade? Pessoas que fazem isso demonstram aquilo que Paulo diz a Timóteo ser um grande equívoco. Falta-lhes contentamento. 1 Timóteo 6,6. Em Cristo nós temos sim vitórias espirituais. A justificação dos nossos pecados perante Deus.
a santificação pessoal também em Cristo, a salvação eterna. Triunfamos sobre a morte espiritual sem nunca deixarmos de ser pecadores, diz a Bíblia. A jornada espiritual até a varonilidade de Cristo, fruto da ação paciente de Deus em nós, livrando-nos do orgulho e da rebeldia que sempre nos tentam toda a vida. Seguir a Cristo é abnegação, é tomar a cruz. Não simplesmente sofrer, que é parte da condição humana, mas completar em nós os sofrimentos de Cristo, por meio do cumprimento do nosso ministério, assim como Cristo cumpriu o seu. Cristo nunca prometeu aos seus discípulos uma vida fácil, com vitórias na vida financeira, saúde ou nos relacionamentos. Ao contrário, Cristo e seus apóstolos eram pobres, passavam por dificuldades, inclusive de saúde, segundo a Bíblia, e tinham toda sorte de complicações relacionais, inclusive entre si. Estiveram presos e viram isso como um privilégio e uma oportunidade. Ensina-se equivocadamente que tornar-se um crente em Cristo significa ter acesso a uma vida de bênçãos materiais e de vitória sobre todos os males que afligem o corpo e a alma. Uma revista evangélica recentemente anunciou na capa que Cristo é a solução para a depressão. Há, porém, muitos fiéis nas nossas igrejas com quadros clínicos de depressão, e isso nada tem a ver com pecado ou com falta de espiritualidade. Há toda sorte de enfermidades físicas e psíquicas a que estamos sujeitos, cristãos ou não. E através delas nós somos instruídos por Deus e temos oportunidades ministeriais. Se recebemos de Deus o bem, como diz Jó no 2º capítulo, não receberemos dele também todos os males comuns da nossa condição humana? Deus torna os males em bênçãos, como diz José no capítulo 50 de Gênesis. Bênçãos na vida espiritual. Procuremos descobrir qual o seu significado em nossa vida e em nosso ministério. O triunfalismo torna, no entanto, os crentes presunçosos. Em vez de estarmos dispostos a compartilhar todas as mazelas da existência humana com os nossos semelhantes e desta forma nos tornarmos capazes de empatia, nós queremos estar acima delas e de todos os que as enfrentam. Isso leva a uma vida de mentiras que contamos aos outros e a nós mesmos. Na verdade, nós temos em comum, todos os seres humanos, uma vida de sofrimentos, de enfermidades, de relacionamentos imperfeitos e fracassados. E é assim que nós poderemos alcançar a empatia das pessoas. Nossa fé e nossa comunhão com Deus em Cristo não impedem que enfrentemos crises e problemas, que vivenciemos fracassos, doenças, tristezas, pois tudo isso é parte comum e inevitável da vida de qualquer pessoa neste mundo em que vivemos, que é um mundo caído no pecado, é um mundo marcado pela queda. A fé nos traz a esperança de um mundo melhor. Sem dúvida, a certeza de que tudo colabora para o bem. Ótimo! Que nada acontece sem que Deus permita. Graças a Deus. Aleluia. Nossa comunhão com Cristo nos garante forças, portanto, para suportar as aflições com paciência e a não sermos tentados pelo desânimo quando enfrentamos dificuldades na vida. Quando nós somos transformados pela ação do Espírito Santo, segundo a Bíblia, nós nos desapegamos dos bens materiais, até mesmo desse desejo neurótico que a sociedade contemporânea tem pela saúde. Nós nos desapegamos desta ilusão da saúde plena do corpo e da mente, porque na verdade ninguém tem saúde plena. Na verdade eu costumo dizer que ter saúde não é bom para a saúde. O que é bom para a saúde é ter alguma doença crônica, porque daí você cuida mais da sua saúde. Quando estamos cheios do Espírito Santo, a Bíblia ensina, nós nos desprendemos até mesmo do valor inerente da vida biológica. Nós passamos a crer
na vida eterna. Portanto, a vida biológica, que é a vida na Terra, perde o seu valor em si, o seu valor inerente. Nem isso mais é um valor final. E nós nos despojamos até mesmo da vida biológica. Na verdade, em Colossenses, Paulo nos ensina: nós já morremos com Cristo para esta vida terrena e vivemos agora em Cristo e para Cristo somente, sem medo da morte biológica. O triunfalismo está por trás do amor ao sucesso das lideranças evangélicas que priorizam o crescimento e nivelam o ministério eclesial com o empreendimento comercial secular, que tem por modelos empresários bem-sucedidos, ostensivamente ricos, e as celebridades, e não aqueles pobres caminhantes lá da Galileia. Eles não percebem que ministério sem sacrifício do prestígio é o sacrifício do ministério no altar do sucesso. É o sacrifício do ministério no altar do sucesso.